Estamos de volta. O governo federal já espera terminar o ano devendo 139 bilhões de reais. Mas as expectativas não são boas, pois há um grande risco de que o rombo federal ultrapasse essa meta de déficit. Para isso, a equipe econômica do presidente Michel Temer está recorrendo a todos os meios para gastar menos e ganhar mais. O governo anunciou outro corte de gastos, 6 bilhões e 100 milhões de reais a menos em despesas por conta dos congressistas que acabaram gastando mais do que o governo poderia pagar. Foram 3 bilhões e 900 milhões de reais gastos no Congresso. Se gastar menos não está sendo o suficiente, o Brasil tem que recorrer a outra forma de manter as contas em dia, aumentar a arrecadação. Um meio é aumentar a carga tributária. Mais impostos, mais dinheiro em caixa, foi o caso do PIS/COFINS. O governo ainda tinha outras esperanças, os saques das contas inativas do FGTS, por exemplo, que acabaram movimentando a economia porque incentivaram o consumo. Cada produto comprado tem um pouquinho de imposto e, de grão em grão, a expectativa dos economistas é de que 40 bilhões de reais tenham sido injetados na economia do país. Além disso, o Planalto tenta fazer com que o Congresso aprove a medida provisória do Refis. O programa faz com que as empresas que devem impostos possam refinanciar as dívidas, uma outra forma de entrar dinheiro em caixa. Com as mudanças que o governo sugeriu no texto da MP, as receitas poderiam chegar a 14 bilhões de reais, mas parece que o Legislativo e Executivo não estão tão sintonizados e não há muito apoio para que a matéria seja aprovada. Para ajudar com essa demora, muitos devedores decidiram esperar o novo programa e acabaram não aderindo à versão anterior do Refis, fazendo com que as adesões somassem só 2 bilhões de reais. Nessa maré, a expectativa do governo é de continuar cortando gastos, enquanto estrutura a reforma tributária e apara as arestas da reforma da Previdência para o segundo semestre. De acordo com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, só com a colaboração do Congresso vai ser possível fechar o ano não devendo tanto. A Unesco divulgou dados impressionantes sobre o número reduzido de meninas que conseguem ter acesso aos estudos. A informação foi divulgada durante uma conferência na Academia Diplomática do Chile. Os últimos números divulgados pela Unesco alertaram sobre a desigualdade educacional entre meninos e meninas em todo o mundo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura afirmou que pelo menos 62 milhões de meninas não têm acesso à educação. A dificuldade que as meninas de muitas localidades enfrentam para ter acesso à educação é o que muitas vezes faz com que elas sejam excluídas socialmente. Os índices apontaram que as diferenças entre os gêneros estão presentes na educação primária em 60% dos países e na educação secundária em 38% dos países. Além disso, as mulheres representam 2/3 dos 758 milhões de analfabetos em todo o mundo, o que, segundo a Unesco, contribui para o atraso do desenvolvimento e vai na contramão dos esforços de paz. Adotada pela Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável contempla 17 objetivos e é composta por 169 metas relacionadas à integração nos contextos social, econômico e ambiental, o que torna prioritária a igualdade de gênero nos próximos anos. E você acompanha agora as notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá, Thaís. O Vale do Paraíba terá 174.500 alunos de volta às aulas nesta segunda-feira. O calendário é o mesmo nas unidades de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pindamonhangaba e Moreira César, abrem diversas vagas para pizzaiolo, auxiliar de fundição, balconista, costureiro, cozinheiro de restaurante, manicure, entre outras. Os interessados devem comparecer a uma unidade ou acessar o site maisemprego.mte.gov.br. Segue o repórter setorial. Além do aumento de impostos corroer o salário do brasileiro, ele pode levar ao aumento da inflação, o que vai acabar diminuindo ainda o poder de compra do consumidor. A inflação estava vindo em um ritmo bom.
de 7 quedas seguidas depois de ter passado momentos de 2 dígitos de aumento dos preços. Apesar disso, o consumidor não sentia um aumento do poder de compra, porque a queda da inflação acontecia por motivos ruins da economia. Com o aumento do desemprego, a renda familiar ficou comprometida e as pessoas passaram a comprar menos. Com isso, o comerciante começou a baixar o preço para não acumular o estoque. E aí, no IPCA, que é a prévia da inflação, os preços estavam menores do que o comum. Mas o Boletim Focus calculado nesta semana mostrou que a queda da inflação pode ser revertida. E tudo isso por conta do aumento nos impostos do PIS/COFINS, que já atingiram diretamente o bolso do brasileiro. O Banco Central acredita que agora a inflação deva ficar em 3,33% na média. Na última previsão, a expectativa era de 3,29%. Mesmo com essa alta, a taxa ainda está abaixo da meta central do governo para 2017, que é de 4,5%. E essa meta é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e deve ser seguida pelo Banco Central. A maneira que o Banco Central usa para alcançar esse valor é mexendo nos juros, elevando ou reduzindo a Selic. A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009, quando o país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional. O jornalista Sérgio Sá Leitão tomou posse no Ministério da Cultura com a promessa de ajudar o governo a reequilibrar as finanças do país. A chefia da pasta estava vaga desde que Marcelo Calero pediu demissão e o substituto dele, Roberto Freire, renunciou ao cargo no mês de maio. Michel Temer encheu de elogios Sérgio Sá Leitão ao entregar para o jornalista o comando do Ministério da Cultura. Temer reafirmou as boas expectativas que tem da nova gestão da pasta. É com grande satisfação que eu lhe dou posse e que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial, para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e, quem sabe, do mundo. Antes de ser nomeado pelo presidente para o comando do Ministério da Cultura, Sérgio Sá Leitão estava no cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Ele já havia passado pelo Ministério da Cultura quando foi chefe de gabinete da pasta entre 2004 e 2006. Na cerimônia de posse, o novo ministro reiterou a importância do Ministério da Cultura para o crescimento do país. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas, com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. Trata-se de uma área com um PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos, para mencionar 3 setores tradicionais da economia brasileira que também são impulsionados por incentivos fiscais. Além disso, ele se comprometeu a ajudar o governo a economizar. Disse que entende a importância do ajuste fiscal no momento financeiro delicado pelo qual o país passa e que a pasta vai apoiar as decisões de Temer. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível, para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.